Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. No próximo domingo, 50 municípios de todo o Brasil realizarão o segundo turno das eleições municipais. Vale lembrar também que estamos a 2 semanas das eleições presidenciais americanas. Uma eleição que é importante para todo mundo e principalmente para nós brasileiros. Mas antes eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. E aguarde só um instante, eu vou ali e volto. É rapidinho, não sai daí. Vocês lembram, no vídeo anterior, está logo aqui embaixo, aqui, o próximo vídeo. Eu disse que eu estaria muito preocupado com as eleições municipais desse ano no Brasil. E eu continuo preocupado, já que estamos a um dia do segundo turno de alguns municípios no Brasil. Nós presenciamos das eleições municipais em São Paulo. Por que eu estou destacando São Paulo? Porque é o município mais importante do Brasil, economicamente falando, e a gente sabe que foi uma eleição que entre os 3 candidatos, o Guilherme Boulos, o Marçal e o outro candidato, o atual prefeito, que é candidato à reeleição, a margem de votos foi muito pequena entre os 3. Foram um pouco mais de 50 mil votos entre os 3 candidatos. E aí levantou uma suspeita, levantou um questionamento. Por que não o voto impresso? Que haja a urna eletrônica, mas também que ao lado tenha o comprovante do voto. Não é? Uma eleição que a gente sabe que ela foi uma eleição conturbada até o fim. É uma eleição que plano de governo, nenhum deles praticamente apresentaram, foram mais acusações entre um e outro. Talvez eles tenham usado isso como estratégia de campanha, mas que, na verdade, o número de votos entre os 3 foram muito pequenos. E aí eu parei para pensar em torno disso, e por que não? Por que a gente não levantar o hashtag Eu Quero Voto Impresso? É bom a gente parar para pensar nisso e começar a colocar hashtag Eu Quero Voto Impresso. Por que as eleições na Venezuela, todo mundo tem a certeza de que o Nicolás Maduro perdeu? Porque lá tem o voto impresso. E aqui no Brasil não. Nós sabemos que pela lei, o voto ele é secreto, mas a contagem do voto, a apuração do voto, ela é pública. Todo mundo, todo brasileiro que quiser, ele tem acesso. Mas aqui no Brasil não há essa possibilidade. Porque é uma eleição eletrônica, você vai lá, clica lá as teclas, vota na pessoa que você acredita que votou, mas na realidade, na soma total, a gente não sabe para onde vai esses votos. Então eu acredito muito nisso, que é hora da gente reforçar essa ideia de levantar hashtag Eu Quero Voto Impresso. Não que o Ricardo Nunes seja um bom candidato, o Guilherme Boulos nem pensar, esse de maneira nenhuma, e o Marçal. E por último, o Marçal até tem feito algumas coisas boas, pela população, principalmente fora do país, na África, mas ontem ele caiu muito no meu conceito. Um cara que vivia batendo de frente com o Guilherme Boulos, dizendo que tinha provas que era viciado em drogas. E ontem o Marçal convida o Guilherme Boulos para uma live. Entendeu? Então fica difícil a gente acreditar nos candidatos. E essa eleição de amanhã em São Paulo vai ser a eleição do menos pior. Menos pior, porque o Guilherme Boulos, de maneira nenhuma, esse cara pode ganhar as eleições em São Paulo.
né? E o Nunes é um cara que ele vem candidato à reeleição, e um cara que fala que tem uma frase dele dizendo que vai promover saúde para todos. Então, o que a gente pode esperar de um prefeito desse? Então, em São Paulo, esse segundo turno vai ser o voto do menos pior. Mas a gente não pode dizer o mesmo das eleições municipais aqui no Rio. Uma eleição onde Eduardo Paes ganhou no primeiro turno, não poderia ser dessa forma, pelo modus operandi que ele pratica, né? Eu fui censurado por ele, fui censurado pelo Eduardo Paes no primeiro turno das eleições, por conta da publicação de um vídeo, compartilhamento de um vídeo. Vocês devem, principalmente vocês aqui do Rio, devem ter visto um vídeo rolando na internet aí de que o Comando Vermelho estava fazendo campanha para o Eduardo Paes, né? E por conta disso eu fui notificado pela Justiça Eleitoral. E esse vídeo foi tirado da internet, a gente não vê mais esse vídeo aí em lugar nenhum. Mas o modus operandi do Eduardo Paes é esse, entendeu? É comprar todo mundo e lotear a prefeitura com os outros partidos. Foi o que ele fez, loteou a prefeitura com os outros partidos. E a vergonha maior disso tudo é que um candidato foi apoiado por um cristão, uma pessoa que se diz cristão, se diz pastor, né? O Silas Malafaia. Foi apoiado por Silas Malafaia, Otones de Paula, né? E o Silas Malafaia relata de que ele levou R$1 milhão, quer dizer, para ficar quieto. Não só isso, para ele ficar quieto e parar de fazer vídeo falando mal do STF e do Alexandre de Moraes. Vocês têm ideia, já pararam para pensar quanto tempo tem que o Silas Malafaia não faz um vídeo falando do mal do STF ou do Alexandre de Moraes? Pois é. Esse é o acordo. Agora, eu imagino, e vocês podem ter certeza que eu sou bombardeado. Eu sou cristão também, e eu sou bombardeado. Eu sou neutralizado por conta disso. Eu escuto falar, você não deve falar assim. Falo sim. Por que eu não devo falar assim? A palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. E esses caras, Silas Malafaia, Otones de Paula, esses caras vão arder no inferno. Eu não estou condenando ele, não estou censurando. É Deus, a palavra de Deus que diz que eles vão arder no inferno. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. E o Silas Malafaia, um tempo atrás, ele apoiava o Lula. Apoiava o Lula. Por último, começou a apoiar Bolsonaro, financiando passeatas, em São Paulo principalmente. E por último, ele veio meter o pau no Bolsonaro. Numa entrevista que ele deu para aquela repórter de São Paulo, né, da Folha de São Paulo, eu não me lembro o nome dela agora, metendo o pau no Bolsonaro, porque ele diz que o Bolsonaro ficou em cima do muro, porque ele não apoiou o Ricardo Nunes diretamente. Então, é um cara que ele fica em cima do muro, Silas Malafaia. Então eu disse no outro vídeo que ele era igual mulher de programa, para onde estiver dando mais ele vai. E é a realidade. Um cara que já recebeu dinheiro até do narcotráfico. E aí ele diz, palavras dele, que foi em forma de dízimo. Dízimo para quem? Isso dízimo para Satanás. Receber dinheiro de traficante, de drogas, um dinheiro cheio de sangue, onde com certeza pessoas foram mortas por causa disso, não é? Então, pessoal, é uma eleição preocupante, continua sendo preocupante essas eleições de 2024, já que estamos na reta final. Mas traz um pouco de alegria para nós é que o povo deu resposta nas urnas.
apesar das urnas não serem as urnas confiáveis, mas eu acho que ficaria muito em evidência se eles fizessem o mesmo que eles fizeram em 2018, em 2022, né? Mesmo assim, teve fraude. Aqui no Rio teve fraude, sim. Aqui no Rio teve fraude, teve compra de votos, tá? Teve compra de votos. Eu presenciei boca de urna. A gente sabe que é crime, mas isso rola, toda a eleição isso rola, próximos das zonas eleitorais, isso rola abertamente. E eu vi pessoas distribuindo aquele santinho e aliados de Eduardo Paes, na cara de pau, chegava perto, arrancava aquele santinho de outro candidato na mão e dava do Eduardo Paes, ó, é isso aí, leva isso aí, distribui esse aí. Sem contar que vizinha, isso que eu sei que eu presenciei, uma senhora vizinha, vendeu o voto dela por R$300, tá? Então, houve compra de votos, sim. Então, foi assim, eu volto a dizer, foi assim que Eduardo Paes foi eleito no Rio, com 60% dos votos. Os modus operandi dele é esse. Primeiro, ele neutraliza os partidos pequenos, compra os partidos pequenos, e os maiores, ele loteia a prefeitura. Foi o que ele fez. Sem contar que ele foi eleito com o voto da burguesia, né, da zona sul do Rio, né, que são tudo ligados ao partido de esquerda, são tudo esquerdistas que votaram nele. E nas zonas carentes foi o voto da obrigação do povo, tá? 80 escolas tiveram que mudar seu local de votação porque foram impedidas naqueles locais, foram impedidas pelo tráfico de haver votação naqueles locais. E nos outros locais onde puderam votar, onde as pessoas puderam votar, sabe qual era o lema? Se não votar no candidato Eduardo Paes, vai ter aumento do gás, vai ter aumento da Gatunete. E as pessoas, muitos foram obrigados a votar, o voto da espontânea obrigação. Foi assim que o Eduardo Paes foi eleito. Porque esse cara, ele é bandido. Eduardo Paes é bandido. Então, por isso que eu disse lá no primeiro vídeo que eu tinha grandes preocupações sobre as eleições municipais no Brasil 2024 e continuo com essa mesma preocupação no segundo turno das eleições. Mas eu acredito que haverá um alívio porque o Donald Trump vai ganhar as eleições, ele está disparado nas eleições, porque a candidata, a Kamala Harris, que é a candidata do governo, de esquerda, é a favor de ideologia de gênero, a favor do aborto. Então jamais, o mal nunca vai vencer o bem, o mal jamais poderá vencer o bem. E o Donald Trump é um cara conservador pelas famílias. Então o Brasil é um país extremamente conservador das famílias, dos direitos, realmente dos direitos do povo. Então é isso que nós temos que preservar. Aqui no Brasil o povo começou a acordar. Nessas eleições o povo está dando resposta nas urnas. E eu acredito que amanhã não será diferente, né? A gente observa também os candidatos que são de direita, né, que são conservadores. A Cristina Grêmio, que é a candidata da prefeitura de Curitiba, no primeiro turno ela nem aparecia nas pesquisas, foi para o segundo turno. E um detalhe, hoje eles estão fazendo a coisa tão descarado que eles não escondem mais de forma nenhuma. E ainda assim, no segundo turno, ela indo para o segundo turno com outro candidato, eles não divulgam, os institutos de pesquisa não divulgam ela nas pesquisas. Mas nós sabemos que ela vai ganhar, a Cristina Grêmio, como também o André Fernandes no Ceará, que irá ganhar, um garoto novo, garoto também conservador,
das famílias conservadoras. Então, são essas pessoas que a gente tem que apoiá-la, tem que lutar por elas. Infelizmente, eu estou no Rio de Janeiro, como não há mais, o Eduardo Paes ganhou no primeiro turno, mas eu torço que as pessoas desses estados que votem nesses candidatos, né? E que o Donald Trump, ele vai ganhar as eleições nos Estados Unidos. E eu acredito que ele ganhando, existe uma esperança para nós brasileiros, né? Porque o Alexandre de Moraes, ele precisa ser parado. Precisa ser parado. Aí alguns amigos meus até não vão concordar, que eu sei que não concordam com alguma coisa, porque essa narrativa ela vem desde muito tempo, de que o Brasil é colônia dos Estados Unidos, tudo. Então eu estou começando a descartar essa percepção e acreditar que os Estados Unidos é um parceiro comercial do Brasil muito importante. Estou começando a ter essa percepção e estou começando a descartar essa outra percepção de que o Brasil sempre foi colônia dos Estados Unidos, foi colônia da Inglaterra, e agora Estados Unidos, China. Mas isso depende de nós, Quando diminuir a corrupção no Brasil, os políticos, nós colocarmos políticos conservadores que tenham um mínimo de preocupação pelas famílias brasileiras, né, pelos costumes das famílias, eu acredito que o Brasil vai começar a mudar, porque nós temos tudo para ser um país de primeiro mundo. Nós temos tudo que vocês pensaram, nós temos aqui. O Brasil é o país mais rico do mundo. É por isso que os outros países estão de olho no Brasil, principalmente na Amazônia. Mas nós somos os donos do país. Nós, brasileiros, nós temos que nos conscientizarmos e ter essa consciência, ter essa ideia, que nós é quem somos donos do nosso país. Os políticos, os parlamentares, os deputados, os senadores, presidente, até mesmo os ministros do STF, que nós não votamos para colocar eles lá, mas eles entraram lá por indicação do governo, que nós demos votos para eles, nós demos procuração para eles. Então é isso, o Estado ele foi criado para nos representar. E os representantes que eles estão lá, eles estão com uma procuração que nós demos para eles, através do voto, para que eles venham nos representar. E o que eles, hoje, a ideia, para muitos, que eles querem colocar que nós somos submissos a eles. Não, é o contrário, nós somos os patrões deles. Eles é que devem a nós. E nós é que pagamos os salários deles. Vocês entenderam? É essa a ideia que nós temos que ter. E eles não querem que nós tenhamos essa ideia. Tá? Então é por isso que eles querem acabar com redes sociais. Agora, no dia 27, vai ter uma eleição muito importante. Nós temos que se ligar nisso, porque eles querem limitar as redes sociais. Querem controlar as redes sociais no Brasil. Para isso, para quê? Para que nós não possamos ter ideia dos acontecimentos, do que está acontecendo no Brasil inteiro, e voltar à velha mídia, né, como era há uns anos atrás, né, quando nós não tínhamos as redes sociais, não tinha internet, e o que nós sabíamos era através das emissoras de rádio, televisão, né, controlada pelo governo, manipulada, né, as ideias que eles passam sempre foi manipulada para querer manipular o povo. Só que isso não acontece mais hoje, não é? Isso não acontece, o povo está antenado, tudo que está acontecendo. Prova disso é a resposta que nós temos nessas últimas eleições municipais. Mas que eu acredito que vai haver melhora para o nosso país. Nós temos que orar, continuarmos orando pelo nosso país e continuamos acreditando que tem jeito. O Brasil, ele tem jeito sim, só depende de nós. Porque
governo nenhum, governante nenhum, representante nenhum que está lá, eles são superiores a nenhum de nós. O povo, o poder, a Constituição diz que o poder emana do povo. Sempre foi assim. O STF hoje, ele interpreta a Constituição da sua maneira. Eles não interpretam mais a Constituição da maneira que ela foi escrita para o povo, para a nação brasileira. Mas nós temos que resgatar isso. E eu creio que um dia nós vamos resgatar isso. Tá? Não sei se vai ser agora, recente, ou algum tempo distante. Talvez eu não esteja mais aqui, talvez muitos de vocês não estejam mais nessa terra. Mas nós temos que nos preocupar pelos nossos netos, aqueles que vão ficar nessa terra. É isso que nós temos que pensar, é isso que nós temos que lutar. Então, pessoal, vocês de outros estados aí que vão votar no segundo turno, pensem bem nessas questões todas, porque não existe outra maneira senão o povo se reunir para nós resgatar o nosso país. É isso que nós temos que fazer, pessoal. Bom, por hoje é só e até o próximo vídeo. Fique com Deus a todos.